Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de preparação para o Barco Sacerdotal 22. E hoje nós vamos falar sobre a organização administrativa do terreiro. É uma parte mais burocrática, uma parte mais chata, né? Mas que a gente tem que ter uma noção para conseguir compreender exatamente como é que o terreiro funciona nessa questão de pagamentos, recebimentos, enfim. Não dá para a gente falar de organização financeira, né, de responsabilidade financeira, sem falar da organização administrativa. E fica aqui já o convite para você. Aqui embaixo no Mostra Mais tem um link do nosso grupo exclusivo no Telegram. Se você ainda não está lá, clica aí, entra no nosso grupo do Telegram, tem que ter o Telegram instalado e lá você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder comentar aqui sobre os vídeos, tá? E se você está no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, indica esse vídeo para outros irmãos, deixe seu comentário. Se você não está mais no YouTube, já está na plataforma, deixe sua dúvida aí, caso tenha alguma. Se você ainda não está na plataforma, aqui embaixo tem um link para esse curso gratuito lá na plataforma Umbanda Só Umbanda, tá bom? Então vamos direto ao assunto, né? Porque o importante é a gente ir direto ao ponto nesses vídeos aqui. Organização administrativa do terreiro. A organização administrativa começa com a fundação do terreiro, né? Então, quando você vai fundar o terreiro, quando você vai abrir um terreiro, legalmente você tem que reunir determinado número de pessoas. Isso pode variar de cidade para cidade por conta dos cartórios de registro, tá? Aqui em Diadema, nós fazemos com no mínimo 4 pessoas. Em São Paulo, a gente já consegue fazer com 3, tá? Na cidade de São Paulo. E aí você vai ter que ver aí na sua cidade como é que funciona para fazer o registro do terreiro. E aí, como é que funciona essa organização? Primeiro, você vai ter que fazer uma reunião com essas pessoas e a partir dessa reunião vai gerar uma ata. É a ata de fundação do terreiro. Na ata de fundação do terreiro tem ali os dizeres específicos determinados por lei, mas em tese ali o que vai acontecer? Você vai se reunir com algumas pessoas e em conjunto com essas pessoas vocês vão decidir abrir o terreiro. E no mesmo momento vocês decidirão alguns cargos administrativos que são indispensáveis. Quais são eles? Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Você pode tirar o vice-presidente e deixar presidente, secretário e tesoureiro, se for o caso de fazer em 3, né? Aqui em Diadema, aqui na cidade em que fica o meu terreiro, são 4. Então, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Normalmente o presidente é o dirigente do terreiro, caso salvo se existir algum impedimento para ele, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de relação de trabalho, alguma situação que impede ele de exercer a presidência administrativa do terreiro, mas não tem problema. Pode ser um outro presidente sem problema nenhum para iniciar, tá? Então, definido ali quem é o presidente, vice-presidente, o secretário e o tesoureiro, vocês vão idealizar ali e constituir o estatuto do terreiro. Ali no estatuto do terreiro serão ditas todas as normas, né, legais que vão reger o terreiro. Essas normas do estatuto, elas são muito importantes, porque elas seguem um padrão. Então você tem ali um padrão de normas que a lei diz que você tem que ter, e dentro desse padrão, dentro desse molde, você vai enquadrar ali as informações sobre o terreiro. Feito esse estatuto, você vai pegar a ata e o estatuto, vai levar até o cartório, vai registrar esse documento em cartório. Esse documento, quando sair o registro desse documento, você vai poder fazer o CNPJ do terreiro. E aí você vai transformar ele realmente numa pessoa jurídica, né? Que tipo de pessoa jurídica é o terreiro? Organização religiosa.
Muita gente coloca associação, né? Por quê? Porque no antigo Código Civil só existia associação. Mas desde 2002, tá? Desde 2002 é possível colocar organização religiosa. Então você põe lá organização religiosa, você passa a ter os direitos e os deveres de uma organização religiosa dentro da lei. Quando sai o seu CNPJ, você já consegue fazer locação de imóvel no nome do terreiro, você já consegue pegar a nota fiscal das coisas que você compra para o terreiro, você já consegue dar vida àquela organização. E aí você consegue fazer o contrato de locação do imóvel ou de cessão do imóvel do terreiro. Como assim de cessão do imóvel? Imagine que eu tenho uma casa própria e vou fazer o terreiro na garagem da minha casa. Eu faço um contrato com o terreiro, cedendo ou alugando esse espaço para o terreiro, para fins administrativos. Então, como assim para fins administrativos? Para poder deixar a administração do terreiro organizada, eu faço esse contrato. É um contrato comigo mesmo? Não, não é um contrato comigo mesmo. É um contrato meu de pessoa física com o terreiro, pessoa jurídica. Por que esse contrato é importante? Já vou explicar para você. Quando você está legalizando o terreiro, quando você está legalizando seu espaço, você precisa do alvará do bombeiro. Para obter o alvará do bombeiro, você tem que ter o estatuto, CNPJ e o contrato de locação do imóvel ou de propriedade. Como você não é proprietário normalmente no começo, né? Pelo menos o terreiro não é proprietário do imóvel, é o contrato de locação. Se você está fazendo na sua casa, você não está alugando. Então você pode fazer um contrato de cessão do imóvel, né, para ceder o imóvel ali para os trabalhos, para o fim a que se destina. E nesse contrato de cessão você vai conseguir, então, alvará do bombeiro, vai conseguir ajustar o CNPJ para colocar um endereço adequado, caso seja necessário, e vai conseguir também a licença da prefeitura, tá? Para você conseguir ficar totalmente legalizado com a licença municipal. A licença estadual é isento, você não precisa ter licença estadual, mas você vai ter lá a licença municipal, você vai ter lá o alvará do bombeiro, você vai ter lá toda aquela documentação que a gente falou, e ainda vai ter que organizar a questão fiscal do terreiro. Ou seja, você vai ter que ter um livro caixa, você vai ter que ter um livro de registros e assentamentos, que é onde você vai colocar ali as certidões, né? Quando você fizer um casamento, um batismo, você vai colocar tudo naquele livro. Enfim, tem bastante coisa ali para ser regularizada para que você fique em ordem com o terreiro, tá? Normalmente, quando você se filia a uma associação, a uma federação, eles já te orientam e te fornecem a maioria desses documentos, né? Eles já têm o conhecimento adequado. Então, se você não quer fazer sozinho, se você não quer ficar batendo cabeça aí com questões administrativas, procure uma associação, uma federação, de preferência aquela que for mais próxima dos seus objetivos, dos objetivos da casa, e também regionalize isso, né? Então, se você é de São Paulo, procure uma associação em São Paulo, próximo a você. Então, existem associações na Zona Norte, existem associações na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste. Procure uma associação que fique próximo a você. Por quê? Porque quando você precisar, quando você necessitar de algo, tem que ser rápido essa comunicação, tem que ser rápido esse encontro, essa possibilidade de acesso. Então, tem ali a associação ou a federação. Dentro do terreiro, tô vendo o tempo aqui como é que tá. Dentro do terreiro, você pode fazer uma administração exclusiva, onde você administra tudo, você vai cuidar de tudo, das finanças, de tudo que você tem que cuidar. Claro que legalmente, financeiro é tesoureiro, parte administrativa é secretário, presidente e vice-presidente ficam nas decisões, né? Mas enfim, num outro momento a gente fala sobre cada um dos cargos, mas é importante você entender agora que na prática, você como dirigente é responsável por administrar tudo. E se for o caso, você pode delegar
situações por especialização. Como assim? Vamos supor que eu tenho no terreiro um filho de santo que é advogado. Eu posso conversar com ele e falar: meu filho, você quer tomar conta da parte jurídica do terreiro? Ah, pai, eu quero sim. Ok, então eu vou lá e delibero na ata de reunião do terreiro, né? A gente sempre tem que fazer uma ata de reunião para deliberar algo, para tomar uma decisão, né? Então eu delibero na ata que toda a responsabilidade jurídica será do advogado tal que é membro da corrente. E aí todos têm que votar, né? Lógico, na prática, muitas vezes o dirigente toma a decisão e acabou, né? Mas na teoria, na lei, todos votam. Se a maioria dos votos for favorável, então ele passa, ele é nomeado como advogado da organização religiosa. Ah, eu tenho um filho de santo que é contador e eu vou lá perguntar para ele: você quer tomar conta das finanças do terreiro, da parte contábil? Ah, eu quero. Ok, a mesma coisa. Deliberem a ata e cria o cargo e nomeia ele. Eu posso criar comissões, então eu posso criar uma comissão administrativa, que é um grupinho de pessoas com 3, 5, 20, quantas você quiser. É um grupo de pessoas que ajudará nas decisões administrativas, vai cuidar disso para você. Eu posso ter um grupo, uma comissão de gestão financeira, eu posso ter uma comissão de gestão de eventos, para os eventos da casa, para as arrecadações, de reforma. Então, para tudo aquilo que você pensar que é possível criar um subgrupo administrativo, você pode criar deliberando em ata de reunião, claro, com a votação de todos, enfim. E aí você cria aquele grupo de trabalho voluntário e aquelas pessoas passam a desempenhar aquelas tarefas. Lógico que é sempre trabalho voluntário. Por quê? Porque um dos pré-requisitos para o estatuto de organização religiosa ser aprovado é não haver remuneração nas funções. Então, todas as funções têm que ser desempenhadas pro bono. O que é pro bono? Pro bono é gratuitamente, ou seja, por bonificação, né? Então, todas as funções devem trabalhar de forma voluntária, sem nenhum tipo de recepção de retorno, de resposta financeira, tá? Nenhum tipo de ganho. Então, você pode criar quantas comissões forem necessárias para administrar e gerir o terreiro. Então, com isso, com essa organização, no final você consegue reduzir a carga sobre o dirigente e diluir ela sobre a corrente, para que todos possam contribuir com o seu conhecimento, com o seu know-how, para que o terreiro possa ser administrativamente viável. Então, não adianta ter organização religiosa, não adianta ter os fundamentos, ter a base. Se você vai abrir a porta para a rua para atender as pessoas, você tem que estar bem estruturado para que seu terreiro possa caminhar e crescer, prosperar cada vez mais. Tá certo? Essa foi a nossa organização administrativa. Fiz aqui uma pincelada sobre os documentos para vocês, para que vocês possam entender. Falei também um pouquinho das comissões e em outro momento, lá na teoria do sacerdócio, a gente aprofunda um pouco mais nisso, né? Mas aqui, para que você tenha um entendimento básico sobre o tema, é isso que eu tenho para vocês, tá certo? Então, espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Axé.